Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, se cuidando e aprendendo bastante. Hoje, aula relativa ao dia 19 de outubro e nessa aula nós vamos ver medida de superfície e área de figuras planas. Então você pode acompanhar a partir da página 72 do livro. É a última aula com esse livro, na próxima aula já vamos usar o livro 4, tá? Então acompanha essa história aí. Na natureza há uma infinidade de coisas que podem ser medidas sobre os mais diferentes aspectos, a todo instante. Mesmo quando não percebemos, estamos fazendo medições. Exemplo, comparamos a própria altura com a de um amigo, enchemos determinado recipiente com água ou estimamos o tempo que falta para o início de um evento, né? Então aponte algumas medidas que podem ser identificadas em um supermercado. Aqui eu selecionei a massa de alguns produtos, como carne dos legumes, comprimento de alguns produtos, como papel higiênico. Também tem outros, né? A medida de quantidade de volume, de refrigerante, de água e por aí vai. Que medidas podem ser determinadas em seu quarto? Então, se você parar para olhar aí, acredito que você pode olhar o comprimento da cama, a área do piso, a temperatura do ambiente, né? Para quem tem uma central de ar, pode estar lá medindo exatamente lá no controle remoto ou no aparelho a temperatura do ambiente. É uma medida. A área do piso também é medida em metros quadrados, já vimos a área no passado, né? E o comprimento da cama normalmente é dado em metro. Que instrumento de medição existe em sua casa? A resposta é pessoal, mas eu selecionei que poderia ter aí um relógio, um cronômetro, uma fita métrica, um copo medidor, lá na cozinha, né? Termômetro, entre outros. Denomina-se grandeza tudo aquilo a que se pode atribuir uma medida. Medir é comparar uma grandeza com outra de mesma natureza, usando uma delas como referência. Ou seja, você pode pegar duas casas, dois terrenos e medir suas áreas. A referência é o metro e o maior delas vai ser aquele que chegar ao número maior, né? Ao módulo maior. Já vimos o conceito de módulo lá no primeiro bimestre. No sistema métrico decimal, a unidade padrão de medida é um metro quadrado, que corresponde à área ocupada por um quadrado de 1 metro de lado. Quando as superfícies a serem medidas são muito maiores ou muito menores que o metro quadrado, são utilizados seus múltiplos e seus submúltiplos. Então ali a gente tem como unidade padrão um metro quadrado, como múltiplo dele, a gente tem o decâmetro quadrado, que equivale a 100 metros quadrados, o hectômetro quadrado, que equivale a 10 mil metros quadrados, e o quilômetro quadrado, que equivale a 1 milhão de quilômetros quadrados. Já voltando para a direita, os submúltiplos, aí nós temos o decímetro quadrado, que é 0,01, ou seja, um centésimo, né, do metro quadrado, o centímetro quadrado, que equivale a um milésimo, né, um décimo de milésimo do metro quadrado, e o milímetro quadrado, que equivale a 1 milionésimo do metro quadrado. Dividimos o metro quadrado em 1 milhão e podemos encontrar um único milímetro quadrado. E aqui as progressões, né? Se você sai do metro quadrado direto para o quilômetro quadrado, divide por 1 milhão. Mas se você for só para o decâmetro, divide por 100. Do decâmetro por hectômetro, divide por 100. Do hectômetro para o quilômetro, divide por 100 também. Se você sai do metro quadrado para o milímetro, você multiplica por 1 milhão. E lá em cima, do metro para o decímetro, multiplica por 100. Do decímetro para o centímetro quadrado, multiplica por 100. Do centímetro quadrado para o milímetro quadrado, multiplica por 100. Nesse quadro, cada unidade de medida é 100 vezes a unidade seguinte. Na direção oposta para a esquerda, cada unidade representa 1 centésimo da unidade seguinte. E agora vamos a exercícios. Aí eu separei esse exercício que ele não tem só esses seis elementos, ele tem 12. Eu separei só 6, então você faça com os 12 depois, tá? São os pentaminós, que lembra dominó, né? Por isso que tem até esses quebradinhos. E ele pergunta a respeito desses pentaminós, quantos quadradinhos formam a superfície de cada pentaminó? Ora, todos têm 5, todos têm 5. Os formatos mudam, mas os quadradinhos são os mesmos, 5. Isso quer dizer que todos têm área 5 com relação a esse quadrado, tá? Então,
todos têm 5 quadradinhos. Se ele for de 1 centímetro, considera-se que todas as figuras têm a mesma área, ou seja, 5 centímetros quadrados. Se for metro, todos têm a mesma área, 5 metros quadrados. Porém, com relação ao perímetro, a coisa já muda. Ele pergunta, calcule o perímetro de cada pentaminal considerando 1 centímetro de lado. E olha o que se dá. Eles medem respectivamente para F12, para I12, para L12, para N11, para P10 e para T12. O mais comum é 12, porém tem dois que destoam, que não tem medida 12, né? Então, não é porque eles têm a mesma área que eles vão ter mesmo perímetro, tá? Todos têm o mesmo perímetro? A resposta é simples, não, a gente já mediu, sabe que não. E agora, vamos para a parte seguinte, falamos de figura plana. Abre lá na página 76, vamos começar de novo. Acompanhe aí a história desse laguinho. Já vimos que para calcular uma figura plana com uma unidade de medida, a área que verificamos quantas vezes essa unidade cabe dentro da figura. Só que esse laguinho está meio torto, né? Então não está retinho, não dá para calcular tão facilmente. Quando as figuras planas que em formatos irregulares podemos fazer uma estimativa dessa área e obter um valor aproximado. Observe aí o laguinho e como que a gente pode estimar a sua área. Então, a gente põe dessa forma aqui. Observe que a única parte que é perfeitinha encaixada é a parte verde, que tem 1 metro quadrado. Já na parte laranja, a gente pode somar as duas e completar e dizer que tem 1. Nas partes azuis, a gente pode somar eles, completar e dizer que é 1 também. Na parte amarela, a gente completa eles, né? E diz que é 1 metro. E na roxa, também faz a mesma coisa. Ao somar tudo, a gente tem aí um lago de aproximadamente 6 metros quadrados, mas é só uma estimativa. Existem outros métodos para medir, chamadas triangulação, dá para fazer, mas não é o caso aqui. Estamos falando só em teoria. Com relação à área do triângulo e do retângulo, né? A área do retângulo é base vezes altura, que é a base, aqui é a altura. A base está aqui em cima, mas ela poderia ficar aqui embaixo, porque são exatamente a mesma medida. E para o triângulo, né, é base vezes altura divide por 2. Por quê? Porque o triângulo ele é o retângulo que pegou apenas a metade da área, porque uma diagonal foi traçada entre seus dois pontos opostos, tá bom? Aqui a gente vai ver a área por decomposição de figuras. Acompanhe lá na página 78. Algumas figuras vão aparecer de forma assim toda quebrada, né? Então elas formam outras formas geométricas. Então aqui a gente vê que tem triângulo, quadrado, paralelogramo, né? Ela é bem diferente. Aqui nós temos algo que parece ser uma casa, o que pode virar outras figuras que também tem figuras bem incomuns. Aqui um quadrado simples, onde a gente pode dizer que é 3 retângulos assim, ou 3 retângulos assim, ou é uma série de quadriláteros e podemos somar a figura deles 1 a 1. Aqui uma outra figura também que está indistinta, no entanto a gente pode quebrar ela todinha e descobrir que ela é um triângulo mais um quadrado mais um outro quadrado menor. Essas figuras, as áreas delas podem ser calculadas, desde que você aplique o cálculo separadamente de cada área e no fim some tudo, ok? Então aqui, ó, dá uma olhada nessa figura, vou deixar você com a imagem. A figura é composta por 2 retângulos e um triângulo. É possível sim calcular essa área, tá? A figura é formada por Se perguntasse qual é a área pintada, né? A área pintada de azul, a resposta seria: a área da figura será igual à soma dos retângulos 1 e 2, mais o triângulo 3. O exemplo seguinte, ele tem essa figura bem comum, né? Essa figura amarela e azul. E se perguntássemos qual a área dessa parte, só a parte pintada de amarelo. Agora não quer saber da figura toda, só a parte pintada de amarelo. E a resposta está aí para você. A área da figura será igual à soma do quadrilátero, do triângulo
a soma do quadrilátero em amarelo, né, tudo que está em amarelo, menos a soma dos dois triângulos azuis. Então você calcula a base vezes a altura desse quadrilátero em amarelo, considera que a parte em azul está por cima e depois subtrai a parte azul, calculando a área dos triângulos. Agora vamos para exercício. Aqui um exercício proposto. Selecionei ele porque ele tem tudo a ver com o que a gente acabou de ver hoje. Então a gente tem essa figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados, ou seja, um pentágono bem irregular, mas está dadas as informações relativas a seus lados. Para calcularmos a área, nós temos que calcular separadamente a área de dois triângulos e de dois retângulos. Tranquilo? Então, primeiramente aqui, ó, relativo aos triângulos, o primeiro triângulo, base 3, altura 8, 3 vezes 8, vai dividir por 2, porque é assim que se calcula a área do triângulo. E 6 vezes 4, né, base 6, altura 4, divide por 2 também. Então, 3 vezes 8 dá 24 e 6 vezes 4 dá 24. Ambos ficam 24 sobre 2. 24 por 2 dá 12, então ambos vão ficar 12 mais 12, que totalizam 24 centímetros quadrados de altura de área, apenas para os triângulos. Agora, para os retângulos, 2,5 vezes 8 e 6 vezes 4. De onde vem 2,5 vezes 8? 2,5, 8. De onde veio 6 vezes 4? Esse 6 que é do triângulo aqui também é a mesma medida do retângulo, então aqui é 6 também. E aqui é 4, porque se esse aqui todo tem 8, menos 4, aqui só pode ser 4. Então fica 6 vezes 4. 2,5 vezes 8 dá 20, 6 vezes 4 dá 24. Então a área dos retângulos totalizam 44 centímetros. E a área de toda a figura é a soma das duas áreas, né? A área final é a soma da área triangular com a área que é retangular, que dá 24 mais 44, que totalizam 64 centímetros quadrados. Relativos a esse assunto de hoje, igual aos exercícios que vimos aqui, peço que você vá lá nas páginas 74 e 75, 80 e 81, resolva os exercícios, eles não são difíceis, são bem facinhos. Lembrando que ano passado a gente estava estudando isso também, né, pessoal? Então, não tem dificuldade. Olá, sétimo ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sétimo ano, como é que vocês estão? Bem, espero que você tenha tido um bom final de semana, aproveitado bastante aí esse sábado e esse domingo. Estamos aqui na nossa aula de segunda-feira e vamos continuar relembrando aí as questões que nós estamos trabalhando nos livros de atividades. A partir do dia 20, nós já vamos voltar para o livro didático, já iniciando o volume 4. Então, hoje será o último tema, que é transitividade verbal, e nós vamos, já na próxima aula, já trabalhar no volume 4 do livro didático, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a transitividade. Na aula anterior nós trabalhamos sobre as vozes, né? As vozes culturais, que são as lendas, e nós falamos sobre a questão lá da pesquisa que teve sobre o pirata que morou ali em Paraná, mais especificamente em Curitiba. Então, sem mais delongas, né? Vamos colocar aqui as respostas e vamos relembrar a questão da transitividade verbal. Questões sobre verbos de ligação, verbos significativos. Tudo bem? Vamos lá? Vamos conhecer as respostas aqui? Vem comigo, vamos lá. Aí a questão 17, que ela diz assim, a respeito do texto lido, responda as seguintes questões. O que trata o texto? Como eu falei no início, né? Trata a existência de um possível, o texto aborda uma possível existência de um pirata que viveu no Brasil, especificamente em Curitiba. Aí na letra B, a opção certa é que um pesquisador garante que a história não é lenda, mas não tem provas definitivas para confirmar sua tese. Aí na C, que relação o intertítulo estabelece com o título. O intertítulo, fantasioso demais para ser verdade, reforça a dúvida sobre a existência do pirata
e do tesouro no Paraná. A letra D diz, segundo o texto, que elementos Marco Juliano apresenta para afirmar que a história não é inventada. Aí ele diz na resposta, o texto menciona que a pesquisa feita por Marco Juliano Offenbach cita os dados e circunstâncias históricas que supostamente estariam relacionados à vida do pirata. Aí é o número 18, que você tem que ler o trecho. E a 19 pergunta quais são as provas o pesquisador afirma ter para atestar a veracidade da história. O pesquisador assegura ter provas documentais da existência do pirata e do seu tesouro. Vamos lá, vamos relembrar aí a questão dos verbos de ligação. Vamos lá. Os verbos de ligação não informam nada sobre o sujeito. Eles têm apenas a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Nós vamos já entender o que é. Ao exemplo, a moça era acanhada. Aí o verbo de ligação era. Alguém sabe me dizer qual é esse verbo era? Não é verbo erar, tá? É verbo ser. Já a gente vai conhecer os principais. Aí vem o predicativo do sujeito, acanhada, e o predicativo nominal era acanhada. E o sujeito, com o relógio, que você já vai saber que é a moça. Observe que nesse período há uma atribuição ao sujeito, moça, uma característica, acanhada. O verbo ser tem a função de estabelecer uma relação entre o sujeito e a característica dada a ele, sujeito. Essa característica exerce o papel de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é a característica que define ou modifica o sujeito. Então, grave bem isso. O predicativo do sujeito é a característica que define ou modifica o sujeito. Ele é chamado de predicativo porque faz parte do predicado, mas não acrescenta nada ao verbo, e sim ao sujeito. Nesse caso do exemplo, o predicado é nominal, certo? Vamos aqui para a gente conhecer a estrutura das orações com o verbo de ligação. Aí fica sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito ou ali você observa ali no primeiro quadrado ali da estrutura de orações, observe que logo abaixo do verbo de ligação e predicativo do sujeito também tem o predicado nominal. O que é isso, professor? Nós iremos trabalhar dentro em breve, não se preocupe. E aí são os principais verbos de ligação: ser, estar, permanecer, parecer, ficar, virar, viver, continuar, tornar-se, andar. Certo? Esses são os principais verbos de ligação. Aí do lado você já observa que são os exemplos, tratam daquilo que foi falado. Eles vêm como característica. Lembra lá? Vou voltar aqui para você ver. Ó. E o predicativo do sujeito é a característica que define ou modifica. Olha o exemplo lá. No primeiro aqui, ó, do ser. A terra é boa. Não está definindo o sujeito? Não está atribuindo uma característica ao sujeito? Então isso daí é um predicativo do sujeito, certo? Vamos lá, vamos para os verbos significativos. Os verbos significativos expressam eles mesmos uma informação, diferentemente dos verbos de ligação, que estabelecem uma relação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Olha o exemplo. Meu pai e minha mãe ralharam comigo. Aí vem sujeito, meu pai e minha mãe.
verbo significativo, ralharam. Predicativo verbal, ralharam comigo. Aí, observe isso. Os verbos de ligação são seguidos de um adjetivo. Lembra lá da questão lá dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer. Então, daquele quadrado que nós observamos, todos eles são seguidos de um adjetivo. Já os verbos significativos, em geral, são seguidos pela uma expressão de lugar, certo? Então, se você ficar em dúvida, pode aparecer ser, estar e aqueles outros lá, mas não serem verbos de ligação, porque eles não estão sendo seguidos de um adjetivo. Então, você tem que se ligar muito nisso, certo? E aí está para você relembrar. Qualquer dúvida, volte, observe lá ali naqueles quadrados as questões que estão ali em relação aos verbos de ligação. Lembrando, sempre observe na questão da característica e da definição do sujeito. Caso contrário, não vai ser um verbo de ligação, vai ser um verbo de o quê? Significativo. Porque, por mais que eles estejam ali, ser, estar, permanecer, eles não dão característica, eles não dão definição, ou não estão seguidos de um adjetivo, que nós acabamos de ver aqui na questão da observação, não se trata de um verbo de ligação, e sim um verbo significativo. Quando nós tratamos sobre isso, teve alguns exercícios que nós verificamos que relacionava-se a isso, certo? E aí eu quero que você faça as atividades que começam na página 21 e vai só até a página 22, certo, turma? Lembrando, nós a partir do dia 20, ou seja, a partir de terça-feira, já vamos iniciar o volume 4, ou seja, quarto bimestre. Então, eu quero que você já verifique isso, já vá olhando, já vá antecipando aí as suas questões para a próxima aula, tudo bem? Certo? Então vamos para a mensagem? A mensagem vem de Aristóteles, um filósofo grego, que ele diz assim: a dúvida é o princípio da sabedoria. E é isso, turma. Nós vimos na nossa aula de hoje, revimos, nossa aula de hoje, os verbos de ligação e os verbos significativos, ou seja, da questão da transitividade verbal, certo? Então vamos finalizando. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima.